Como é difícil acordar calado. Cale-se, Se na calada da noite eu me dano. cale-se, Quero lançar um grito desumano. cale-se, Que é uma maneira de ser escutado. cale-se, Esse silêncio todo me atordoa. cale-se, Atordoado, eu permaneço atento. cale-se, Arquibancada pra a qualquer momento. cale-se, Ver emergir o monstro da lagoa. cale-se. Pai, afasta de mim esse cálice. Olá! Com o peso desse trecho da música Cálice, Chico Buarque e Gilberto Gil, nós começamos diferente, mais um Pode Adotar, o podcast da Angaad. A gente já sentiu o tom de como vai ser a conversa de hoje. Hoje nós vamos falar de um calar-se, porque nós queremos ouvir vozes e dar voz aos inescutados. Sempre existe uma figura de pai ou de mãe para quem pedir ajuda? Essa é uma pergunta que me atordoa, eu preciso dizer isso. Hoje nós queremos gritar sobre a realidade de jovens que completam 18 anos nos serviços de acolhimento. Talvez seja um dos maiores questionamentos que a gente encontra pelo caminho. E se os jovens completam 18 anos no acolhimento? Mas antes eu vou explicar quem sou eu, mineira que sou, na fila do pão de queijo. Adoro essa história de explicar quem sou eu na fila do pão, não, do pão de queijo. E quem me conhece sabe que eu sou muito a pessoa da fila do pão de queijo mesmo. Eu sou Jussara, atualmente estou na presidência da Angaad, sou mãe do Dudu, sou uma mulher branca, fazendo aqui minha autodescrição, de cabelos castanhos escuros, olhos verdes. Hoje estou usando uma camiseta preta cheia de planetinhas aqui. E o meu companheiro de conversa hoje é o Danilo. Danilo, já vou dizer de onde ele é. Conta pra gente quem é você na fila do pão com mortadela. Eu adorei essa história da fila do pão com mortadela. Bom, queria agradecer novamente essa oportunidade de estar aqui. E que honra, Jussara, dividir esse palco com você. E mais honra ainda de quem a gente vai receber aqui, que hoje vai ser um dia daqueles, maravilhoso. Bom, eu sou o Danilo Costa, eu sou jornalista. Hoje eu estou na comunicação da Angaad. Eu sou pai por adoção de duas princesas, da Ana Beatriz, de 8 anos, da Thalita, de 10 anos, e assim estou nessa vida nova há um ano, exatamente com elas, mas eu estou aí mergulhado nesse mundo há muito mais e apaixonado por esse mundo. Então, vamos lá. Bom, será que o silenciamento retratado na música que a gente trouxe aqui tem a ver com o direito de crianças e adolescentes viverem em família? Hoje, nós vamos conversar com uma especialista, aliás, com uma doutora em convivência familiar, diretamente de Belo Horizonte. Vem para cá, Fernanda Flaviana. Olá, tudo bem? Que prazer, que honra. Obrigada. Muito feliz, Fernanda, que deu certo. A gente teve essa conversa lá em Brasília, né? E é uma alegria que hoje deu certo e a gente vai conseguir colocar essa conversa pro mundo. E como você é de BH, como eu, talvez as pessoas não entendam, mas se a gente fizer uma piada, só o povo de BH vai entender. Se a gente falar, se o 4111... Você sabe se o som passa Savassi? Sim, o 411 passa na Savassi, mas antes me pega lá na PUC Minas para eu ir para É maravilhosa. Piada interna. E o currículo da Fernanda é maravilhoso, gente. Bom, Fernanda Flaviana de Souza Martins, de BH. Ela é assistente social e professora de serviço social. Ela é diretora do Providence Ação Social Arquidiocesana. É doutora em psicologia e hoje é atual secretária executiva do Movimento Nacional Pró Convivência Familiar e Comunitária. Fernanda, currículo lindo, obrigado por estar com a gente. E aí, agora conta pra gente,
quem é você na fila do pão de Santo Antônio? Olha, de Santo Antônio, né? Que maravilha! Eu sou na fila do pão, mais do que tudo, uma defensora dos direitos humanos de criança e adolescente há mais de 2 décadas, né? Nunca naturalizei, banalizei nenhuma forma de violência e sempre estive com as crianças e adolescentes. Hoje, aqui em Belo Horizonte, a gente atende mais de 2.000 crianças na prevenção e trabalhamos também com acolhimento familiar, o serviço de acolhimento em família acolhedora. Então, estou muitos anos nessa batalha, com mais de 10 livros publicados, muitos artigos, né, falando para todo mundo desse direito à convivência familiar e comunitária, que é tão importante. E aí tive o privilégio de estar como secretária executiva do Movimento Nacional, onde a gente tem várias bandeiras, né, e isso é maravilhoso, poder estar aqui compartilhando com vocês hoje nesse dia tão especial. Maravilha! Muito, muito, muito bem-vinda, Fernanda. E hoje você não veio sozinha. Eu fiquei muito feliz quando eu soube que nós teríamos mais um convidado super especial que vem conversar com a gente diretamente de Cansanção, no interior da Bahia. O Pode Adotar hoje tem o prazer de receber o Antônio José. Chega para cá, Antônio. Olá, pessoal. Ai, gente, eu amo esse sotaque, maravilhoso. Agora eu já fiquei mais feliz. Bom, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho do Antônio. Gente, primeiro, boas-vindas, Antônio. O Antônio tem uma história de vida que nos fará refletir sobre a realidade do acolhimento no país e sobre a busca pelo direito à convivência familiar. Antônio, conta pra gente quem é você na fila do acarajé. E aí que eu amo acarajé. Então, né, pessoal? Olá, me chamo Antônio José, sou um menino negro de atualmente 19 anos. Sou da Bahia, de Cansanção em especial, né? Nasci em Salvador e costumo falar que eu também sou um jovem ativista dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Porque, assim, eu acho que tudo que eu sou hoje remete muito à minha história, a quem eu fui no passado. E tudo que eu quero ser amanhã também tem muito a ver com quem eu sou hoje. Esse sou eu. Esse é um pouquinho de mim, na verdade, né? Hoje nós vamos ter a oportunidade de saber um pouco mais de você, Antônio. A gente está muito feliz de ter você aqui, porque mais do que a gente dialogar sobre esses assuntos tão importantes, quando a gente tem alguém com essa vivência que você tem, trazendo essa bagagem, essa experiência, deixa a história e a conversa ainda mais rica. E aí eu já passo uma pergunta para a Fernanda, né, que é, Fernanda, quando a criança ou adolescente chega ao serviço de acolhimento, ele precisa começar a ser preparado simultaneamente para voltar para a família de origem, ir para a família adotiva, ter autonomia quando chegar aos 18 anos? Você concorda? Sim, é interessante a pergunta, porque eu digo que desde que uma criança, um adolescente chega no acolhimento, seja qual seja esse serviço institucional ou acolhimento familiar, nós já temos que preparar para a saída urgentemente. A legislação diz 18 meses, mas é importante que seja já preparado, para que ele possa ou voltar para sua família de origem ou família extensa. Muitas vezes, olha só a família ali, que está naquele contexto doméstico, domiciliar, mas é importante ir para além, olhar também a família extensa, a avó, uma tia, sempre tem alguém, que quer receber esse jovem, essa criança, esse adolescente, e também, caso não há vínculos familiares, já destruir o poder familiar, imediatamente buscar uma família adotiva, tão importante, porque a gente vai estar fazendo valer o que está previsto no artigo 227 da Constituição Federal e o artigo 4 do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, é muito importante garantir o direito à convivência familiar e comunitária. E eu vi muitos jovens fazendo 18 anos, dentro do acolhimento. Eu venho do acolhimento institucional, agora no familiar. Então, é um momento difícil. E eu achei muito interessante isso que você disse, já entrar no acolhimento pensando em sair. Não é pensar nos 18 meses, eu tenho 18 meses para resolver a vida dessa criança ou desse adolescente. Não tem nenhum dia. Antônio, conta pra gente, com que idade você chegou no acolhimento? Como que foi a vida nesse período? Conta aí um pouquinho desse período seu de acolhimento. Cheguei com 11 anos de idade no serviço de acolhimento. Assim, eu acho que existem dois piores dias para a criança ou adolescente estar no serviço de acolhimento. É o primeiro dia,
porque tudo é muito novo, né? E aí tem o medo também do lugar novo, porque o medo ele nos traz, o novo ele nos traz medo. Então é muito frustrante para uma criança permanecer. E aí o que Fernanda falou é muito impactante, porque a criança ela precisa entrar, mas saber que ela vai sair também. E o outro pior dia, que eu falei 2, né, é a saída desse adolescente com 18 anos. Então, para mim, esses são os 2 piores dias. Porque a UECA fala que o serviço de acolhimento não é a família daquele adolescente. Sobretudo, muitas das vezes, o único contato familiar que o adolescente tem é aquela instituição. Entende? E aí é um pouco muito impactante. Um pouco não, desculpa a minha fala, é muito impactante para o adolescente ou para o jovem. E por que eu falo tudo isso, né? Porque eu entrei com meus 11 anos, mas bem antes de eu entrar, houve uma série de direitos que foram infligidos pela minha família, pela sociedade e pela rede de proteção. E isso ocasionou a minha ida até o abrigo. E essa negligência da rede de proteção não parou quando eu entrei, continuou quando eu saí. Quando a criança está com 17 anos, pessoal, é uma loucura. Quando o adolescente está com 17 anos, porque a cabeça dele já começa a pensar várias coisas, ele começa a sentir várias coisas. E aí ele precisa se ajeitar, precisa ir embora, tá com a justiça praticamente ali, pressionando ele, porque ele sabe que vai sair com 18 anos, e aí vai deixar tudo aquilo muitas das vezes, porque muitas das vezes a gente não tem uma família sanguínea ao nosso lado, e é mil e uma coisa. Então isso é muito impactante, sabe? E essa foi minha experiência, um pouco da minha experiência, e só que logo após eu completar 18 anos, eu fui adotado. Uma adoção meio que mais ou menos, porque não houve o processo legal para eu ir para casa da família. Porque a justiça desse meu filho entendeu que como eu já tinha 18 anos, não precisava mais. Era só eu ir. E aí não fez os trâmites legal. Isso, na verdade, aconteceu quando eu já estava me programando para sair. Já tinha dado entrada, auxílio aluguel, já tinha visto, né, um trabalho. E aí foi quando aconteceu. E eu conheci essa família. E aí, e morar com a família de vez. E chegando lá, eu não me adaptei, porque era no interior também. E aí uma pessoa sai de Salvador, né, de Simões Filho, que é um lugar, zona urbana, né, para ir para a zona rural logo de cara. E aí minha família, né, era na Caatinga, e aí gostava muito da natureza, né, do mato, essas coisas assim. E eu que não tive nenhuma experiência com mato, então foi muito novo, sabe? E não houve aquele processo para ver se eu ia me adaptar e tal. Então foi tudo muito novo, tudo muito... Entende? É violência atrás de violência, né? Agora eu entendi o que você disse quando você falou que continuou sofrendo violações de direitos mesmo após a saída do acolhimento. Olhando para essa história do Antônio, como, Fernanda, que a gente consegue fortalecer o adolescente no acolhimento para essa vida adulta? O que dá para ser feito? Muita coisa. Hoje, no nosso país, nós temos ausência de políticas públicas para essas crianças, para os adolescentes e jovens. Né? Então, é importante, o Movimento Nacional participou ativamente, Jussara também participou em alguns momentos, a ANGAD, a rede, né, de vocês, do Plano Nacional para a Convivência Familiar Comunitária, que prevê uma série de ações para esse público. Ele precisa ser aprovado, já está na Secretaria Nacional de Assistência e vai para o CONANDA e para o Conselho Nacional de Assistência Social em breve. E ele traz, né, a inovação do plano é trazer o egresso, né?
A gente não gosta muito dessa palavra, precisamos de inovar, mas no mundo, na América Latina ainda, né, é para considerar, né, o jovem que passou pelo acolhimento. Então, a ideia mesmo é que tem um auxílio moradia, mais que uma república, porque infelizmente no nosso país a república acaba sendo uma extensão do acolhimento. Muitas repúblicas não entregam a chave, tem horário, né, acaba que reproduz de fato um acolhimento institucional. É preocupar com a segurança alimentar, porque, olha, o João faz 18 anos, aqui está o Estatuto da Criança e Adolescente, falou que você é um adulto, tome a sua mala e vá. Infelizmente, Belo Horizonte, né? Eu acho Como que se virasse uma chavinha, né? Virou uma chavinha, tudo vai funcionar. Infelizmente. E aqui em Belo Horizonte, no país, saiu agora o censo também de SUAS, né? Quem está com 17, 18 anos no nosso país, são 3 mil e poucas crianças, é muito pouco. Dá para fazer, dá para ser exemplo para o mundo, né? Então, simplesmente entrega. E aí não pensa que essa criança, que esse jovem, adolescente, tem que comer, que ele tem que ter moradia, que ele tem que ter acesso a um trabalho de qualidade. Mas o que eu mais assim, escutei de alguns jovens é realmente essa falta do pertencimento, de pertencer a uma rede. Então, os acolhimentos precisam trabalhar, fortalecer a rede de pertencimento do jovem para ele ter com quem contar. Ele tem que ter esse chão, né, gente? E aí, Jussara, lá na Conferência Nacional, encontrei com o Antônio, encontrei com outro jovem do Rio Grande do Sul, ele estava cantando rap, eu imediatamente escutei e vi que estava falando sobre 18 anos, a saída do acolhimento, e a gente sempre se fala, e ele me toca muito quando ele fala, assim, eu pergunto para ele fala, tá difícil, Fernanda. Eu falei, mas o que está difícil? E ele fala para mim, o que é mais difícil? E ele diz para mim, a solidão. Né, após os 18 anos. É uma violência muito grande, né? Eu pensava muito sobre quando eu sou mãe adotiva, e quando meu filho era pequeno e ele acordava à noite, eu ia para a cama dele, eu ficava pensando muito se as crianças do acolhimento acordassem à noite, quem é que ia para a cama com elas para cobrir e esperar elas pegarem no sono? E se hoje meu dia foi uma porcaria e eu quero conversar com alguém, para quem que eu vou ligar, para quem que eu vou falar, com quem eu vou falar? Né? É bem puxado pensar sobre essa solidão. Antônio, enquanto você estava no acolhimento, você recebeu essa preparação para a vida adulta? Você viveu momentos assim? Conta um pouquinho para a gente sobre essa sua vivência. E você ficou nesse mesmo acolhimento esse tempo todo, dos 11 aos 18? É uma boa pergunta, boa. Eu tinha falado, né, que foi várias violações de direito. Inclusive, antes de ir para a casa de acolhimento, eu fui para uma casa de reabilitação, né, enquanto criança, porque na casa de acolhimento não tinha vaga para um adolescente, para mim, no caso. Então, eu tive que passar, foi mais de uma semana, uns 15 dias lá nessa casa de reabilitação. Eu, enquanto criança, e os demais, né, enquanto adultos e tal, para depois ir para a casa de acolhimento. Quando eu estava no abrigo, né, com 17 anos, começaram a me preparar, entre aspas. Por quê? Porque eu não queria ter 18 anos. Quando eu ainda tinha 17 anos, eu negava o ano. Só começaram a pensar nisso quando você estava com 17. Isso, e a pensar, tipo, você tem que alugar uma casa, você tem que procurar uma casa para alugar, porque você vai sair. Então, essa foi a preparação, sabe? E eu não queria de jeito nenhum fazer os meus 18, porque eu imaginava que tudo ia mudar e que tudo ia ser diferente. Não era uma preparação, vamos combinar. Não é nada de preparação. É muita violência. Vou fazer 18. O que estava dentro do seu coração? Quando eu falava, vou fazer 18, eu falava, poxa, tudo vai mudar. Eu vou sair, não vou ter mais, né? A equipe técnica como minha referência de família, né? E aí não vou ter mais isso daqui. Vai ser eu por eu sozinho, vou ter que morar sozinho, vou ter que me virar para estudar e para trabalhar e para dar conta de mim mesmo. Então, isso que a Fernanda falou, o pertencimento, sabe? É o que mais pega quando o adolescente vai sair da casa de acolhimento. Só dizer, né, dessa invisibilidade,
desses adolescentes. Muitos ficaram esquecidos lá nas instituições, né? Assim, sem ver a possibilidade. Às vezes, aquilo que motivou a violação, né? Pode ter passado, tem um familiar, uma filha extensa, a adoção tardia, né? Que vocês lutam tanto por isso. Então, não deixar esquecido. E acho que o evento aqui de BH deu um grito. Eles quiseram falar. A gente quis fazer esse evento várias vezes, mas foi na hora certa, onde eles estavam preparados, porque o jovem, ele acha que ele tem culpa, o adolescente, ele acha que ele tem culpa do que aconteceu, né? Às vezes a vergonha, né? Por ser um tema que não é trabalhado, então, assim, né? Há uma omissão em relação a essa temática. Então, acho que eles estavam tão preparados que eles quiseram falar assim, olha, eu existo. Assim, eu acho que isso que você traz, Fernanda, é tão importante. O serviço, ele vem muito no sentido, a gente vê isso, de zerar números. E com isso, a gente passa a uma desumanização no tratamento. Né? Por exemplo, o Antônio, ele é um caso que eu preciso resolver. Como eu vou resolver? Se não resolver, a gente coloca ele numa república depois dos 18 anos. E aí pronto, vai estar resolvido, não é mais problema nosso. E não é assim. Fernanda, se puder só ajudar a gente a falar sobre a casa de reabilitação que o Antônio falou, só para você explicar para as pessoas não ficarem na dúvida o que é e como que funciona. Só para a gente explicar isso lá de trás, por favor. Eu, assim, sendo muito sincero com vocês, eu nunca ouvi falar nisso. É que um adolescente, né, fique numa casa de reabilitação. Né? Então, acho que o Antônio é a pessoa melhor para explicar para nós, porque é inadmissível uma criança, adolescente, que precisou de ser acolhido e ir para uma casa de reabilitação. Então, acho que ele pode contextualizar que ambiente é esse, Antônio. Essa casa de reabilitação que eu fiquei onde pessoas que tinham independência química, né, ou álcool e drogas, inclusive, ia até se recuperar. Eu fui, e aí, até se resolver, né, abrir vaga para ver onde eu ia ficar e tal, eu permaneci nessa casa. O meu convívio, né, com as pessoas que estavam lá foi muito bom. Inclusive, o dono da casa de reabilitação me prometeu, né, que ia me adotar, inclusive, e é isso tudo. Então foi muito bom. Porém, eu entendia que ali não era meu lugar, entende? Porque, por exemplo, os domingos, a família de todos eles iriam estar lá. Ia toda a família de todos para lá. Só que a minha família, e não ia ninguém para me visitar. E aí, isso me machucava mais ainda. E isso é importante eu falar, porque é para a gente ver a falha que o sistema judiciário ele tem. É como foi colocado, né? A gente adolescente é visto como só mais um número, só mais um dado para o sistema de garantia de direito. E para além de dados, são vidas de adolescentes que vão crescer, que vão se tornar adultos. E essas violações vão durar até quando? É importante perguntar, e se perguntar sempre. E foi por isso que eu virei um ativista, né, dos direitos da criança e adolescente. Eu fico que muito bom, é emocionante, é emocionante. Hoje eu vou sair daqui meio mais impactada do que o normal. As nossas conversas são tão boas. Assim, são serviços completamente diferentes. Eu também não sei como você foi parar numa casa de reabilitação. Não me entra isso. Mas, bom, além da casa de reabilitação e do acolhimento institucional, você também passou pelo acolhimento familiar, não, né? Não. Não cheguei a passar, né, por acolhimento familiar. Sempre foi tentado me inserir novamente a minha família biológica. Só que aí houve vários processos, tem contato né? com a sua família biológica hoje? Hoje, não, porque eu não prefiro não ter esse contato. Foi uma decisão sua? Isso. Por quê? Porque todas as vezes que a rede tentava, esse processo falhava. E enquanto eu morava em Salvador, a rede de proteção dos conselheiros tutelares de Salvador tentou, falhou. E aí o juiz, né, destituiu o poder familiar. Só que quando eu vim para Simões Filho,
a promotora de meus filhos não tinha lido os relatórios e aí me inseriram novamente, mesmo a destituição do poder familiar já decretada. Meu E aí, Deus. Quantos anos você tinha continuou. nessa Aí época? eu já tinha uns 12 anos. E detalhe, eu só vim ser inserido no cadastro de adoção com meus 17 anos. Você já estava destituído desde os 12 e não foi inserido antes dos 17? Não, ainda assim foi continuando tentando me inserir novamente para a minha família. E aí, eu não Você fui chegou a para o ser cadastro de ouvido adoção. pelo judiciário nesse tempo? Não, fiz vários apelos, né, para a assistência social, para que ela colocasse no relatório que eu queria conversar com a promotora, que eu queria muito, só que em todas elas, a juíza, né, conversei com a promotora, só que a juíza falou que só ouviria a gente em uma audiência que é de escuta do adolescente. Só que essa audiência nunca aconteceu. E aí eu sempre colocava, sempre pontuava. Às vezes a promotora ia no abrigo para ver como estava funcionando. E eu sempre lembrava ela. Por favor, fala que eu também quero falar. Só que nunca era ela me escutando. Era sempre o relatório PIA, né? Que aí escutava a gente através do PIA. Mas nunca eu falando com ela. Você não era adotado e você sabia o porquê desse não ser? O que passava pela sua cabeça? O que você tinha de informação, por exemplo? Eu só vim ter acesso, né, a esse documento, né, através da assistência social, que me falou, e aí me apresentou os documentos. Eu pedi muito para ler os documentos, e aí foi que a gente viu. E aí também ela começou a cobrar, inclusive em audiência, ela falou que o Estado ela tinha uma dívida que não quer ser paga comigo, e não só comigo. Isso acontece diariamente com vários adolescentes que estão em abrigos. E por isso eu acho que levando essa bandeira, sabe? Para que as vozes dele sejam ouvidas também pelo sistema judiciário. E aí o porquê isso aconteceu também? Porque lá tinha uma juíza para a vara criminal e para a vara da criança e adolescente. E aí ela acabava dando prioridade não a gente, mas sim a vara criminal. E aí deixava de cumprir o artigo 227. Que maravilhoso ele, Fernanda. Eu tô apaixonada. Gente, Eu tô apaixonada. você tem 19 anos só mesmo, porque é uma maturidade que... Danilo, eu conheci ele na fila do pão da Conferência Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente. Estava atrás de mim. Não foi Essa agora de Brasília? Foi lá na Conferência Nacional. Eu conheci Antônio. Eu estava com a declaração dos egressos de Belo Horizonte, 54 assinaram. A gente conversando. Eu perguntei, mas você de onde? Você é de qual instituição? Aí ele falou, eu acabei de fazer 18 anos. Eu sou do acolhimento, a gente foi conversando, a fila era longa, nós conversamos muito. Eu apresentei a carta para ele e perguntei: você quer entregar para as autoridades? E o que você me respondeu, Antônio? Que sim, que queria muito. Gente, E ele que entregou lindo! para o Conanda. Conta para quem você entregou. Eu entreguei para o Conanda, para a Marina, né? Entreguei para o ministro Silvio Almeida. Foi E você! entreguei para a assistente do Lula. Olha, eu estou muito apaixonada por você. Eu estou aqui também maravilhada, escutando Antônio. Fernanda, com isso que a gente está ouvindo do Antônio, o que você acha que é mais urgente nesse acolhimento desses jovens, né, dessa meninada aí que está prestes a completar 18? O que a gente tem que correr assim para ontem? Bom, né, eu já falei, preparar desde a chegada. Chegou já querendo, excepcional. Jussara lembrou muito bem, artigo 101 do Estatuto da Criança, é excepcional, medida excepcional. Fortalecer os vínculos, perceber se os amigos, a rede de pertencimento, se tem alguém da família extensa, né, algum amigo ali, a questão do trabalho, né, não só apenas a questão do trabalho, de primeiro emprego, né, jovem aprendiz, não, tem que ir um pouco além, né, agora nós estamos lutando muito para o acolhimento familiar, e eu acompanhei uma menina que estava no acolhimento institucional nosso, lá Frei Leopoldo,
e um outro menino que estava, um jovem que estava no acolhimento familiar da Providence, também nosso, aqui em Belo Horizonte, em 2018. E aí eu vi as diferenças. Né? Aquilo que o Antônio falou, a jovem, ela chorou a noite toda, ela chorava todos os dias próximos de completar 18. Foi para ela, assim, assim, como é que eu vou dizer? Né? Assim, uma coisa péssima, ruim. Quanto na maioria das vezes, 18 anos completar é muito legal, né? É chegar na fase adulta. E o jovem que está. E ela saiu, foi para a República, né? E passou muito aperto, não sabia muitas coisas. A gente acha que às vezes está fazendo melhor, mas é bom repensar como é que é esse melhor. Não sabia andar direito nas ruas, não sabia que podia abrir uma geladeira, né? Tinha efeitos do acolhimento institucional, muitos anos institucionalizada, mais de 14 anos. Né? E no Família Acolhedora, o jovem fez 18 anos, a família continuou com ele até os 21, até pouco tempo agora, ajudou a montar um enxoval, ajudou a pensar onde ia morar. Então, é muito importante, no Plano Nacional, a gente está prevendo também o acolhimento familiar até os 21 anos, podendo ser até os 24. Porque a gente tem que lembrar do pouco da saúde mental, das crianças com alguma deficiência, crianças especiais, e muito pouco fala delas também, né? Também então, são invisíveis, né? Eu acho que é preparar o acesso ao trabalho, alimentação. Eu escutei de Portugal no evento aqui em Belo Horizonte, pessoal da Argentina, de Portugal, lá está 1000 anos a luz, né, na nossa frente, nossos colegas aqui da Argentina, da América Latina. Então, preparar-se, é bolsa moradia, ele tem que ter autonomia, é saber alugar, escolher onde quer morar, se quer morar numa república, é lembrar que o menino sai com 18 anos, uma mão na frente, outra atrás, mesmo que tenha um dinheirinho que ele juntou, mas que tem que comer, gente, a segurança alimentar, né? E o acesso ao trabalho de qualidade, à educação, né? O número é tão pequeno no Brasil, esse ano nós temos 3 mil e pouquinhos adolescentes completando 18 anos. Então, dá para fazer uma política pública de primeira nesse país que é enorme, que é gigante, né? Então, é só dizer que a Conferência Nacional, né, o secretário nacional de Direitos Humanos, né, o senhor Cláudio, ele esteve aqui em Belo Horizonte. Quando eu cheguei na conferência, ele falou assim: tem no orçamento agora um recurso, né, conseguiu 4.800.000 para esse segmento do jovem que sai e completa 18 anos. Então, foi um marco. Hoje, assim, querendo ou não, é a primeira vez que tem no orçamento, que se fala disso. Parece pouco, mas para nós foi uma conquista e é muito. Eu queria retomar uma coisinha que você falou, Fernanda, porque é algo que as pessoas acabam questionando muito para a gente, e eu sempre respondo que eu sou uma fiel, uma ferrenha defensora do acolhimento familiar. Quando você fala, por exemplo, da diferença, né, do jovem... Eu tenho um aqui, eu tenho um aqui comigo. Quando você fala da diferença do jovem que completou 18 anos no acolhimento institucional e do jovem que completou 18 anos no acolhimento familiar, me remete àquela conversa que a gente teve há poucos minutos sobre ter referência, né, sobre vínculos, sobre formação de vínculos. Ainda depois que esse jovem do acolhimento familiar saia dessa família e vá morar sozinho, e ainda que vá para uma república ou que vá morar efetivamente sozinho, aquele negócio do dia que deu tudo errado, com quem que eu vou conversar, cria-se esse vínculo com a família acolhedora que ele é para a vida, né? Eu posso ligar e eles vão me escutar. A vinculação nunca é um problema, a vinculação é uma solução. Só assim dizer, né, o guia, ele está lá disponível, quem quiser pode me pedir, principalmente aqui de Minas, que a gente entrega, né? A gente distribuiu 10 mil no Brasil, né? Ele tem uma parte que fala só de vínculo, a questão dos traumas, que é importante a gente olhar para isso, né? E também a questão da vinculação. Tem os estudos do México que diz que o vínculo familiar, né? O vínculo, ele é mais importante, a nutrição afetiva, do que a nutrição alimentar para uma criança, para o seu desenvolvimento. E é muito importante. Eu fui família acolhedora, né? Há muitos anos, quando era um programa, nem existia, em 2003, né, eu acolhi uma criança, eu só tinha uma filha, que era a Sofia, não tinha a Aninha ainda, então eu acolhi aqui na minha casa uma criança.
E o vínculo é para sempre. Ele é muito importante para a nutrição afetiva, para o desenvolvimento cognitivo, social de uma criança, de um adolescente, e fica para sempre, né? Eu lembro que no dia que ela voltou para a família de origem, ela me deu um beijinho no rosto e falou: tchau, tia, obrigada, e não olhou para trás. É lógico que a gente, né, fica nas lágrimas, a gente, né, fica com a saudade, mas foi um dia muito feliz para mim, para o meu marido, para minha filha, porque ela voltou para a família de origem. É diferente de adoção, acolhimento familiar, eu queria acolher naquele momento aquela menina. E ela hoje tem a idade da minha filha, né? Então, quando ela fez 15 anos, recebi a fotinha dela, lá do quibezinho na casinha dela, com o bolinho, né? Eu não estava em Belo Horizonte, 18 anos. Então, assim, é normal, às vezes, em qualquer relacionamento, a gente distanciando um pouco. Mas o vínculo pode ser para sempre. Sim, se a gente é quiser. positivo, né? Sim. É positivo. A gente tem escutado muito a expressão, né, do lugar de fala. E lugar de fala nós todos temos. Basta a gente entender qual é o nosso lugar. Mas nada do que a gente estude, do que a gente leia, do que a gente assista, do que a gente escute vai possibilitar que a gente entenda efetivamente o que é a experiência desse lugar ocupado pelo Antônio. Antônio, você falou sobre o medo que você tinha de completar 18 anos no acolhimento. E como foi a experiência do dia que esse dia chegou? Assim, eu lembro que até os meus 16 anos era meu sonho completar 18 anos. Porque eu falava, né, que aí eu ia ter minha família, e aí que tudo ia mudar para o positivo, eu ia ser adotado e tal. Só que quando eu completei 17 anos, a coisa já foi mudando. E no dia que eu completei meus 18, fizeram até surpresa, eu estava feliz no momento. Só que quando cheguei em casa, né, que eu cheguei na casa de acolhimento, que eu deitei, que eu falei, poxa, a partir de hoje tudo mudou. A partir de hoje já vão me ver como um adulto. Então, na frente dos outros, né, eu ficava feliz. Só que quando eu colocava só na frente da equipe técnica e em casa, quando estava no meu quarto, né, que eu fechava, foi que aí o peso chegava. Na frente até dos funcionários da instituição, eu falava que queria mesmo e que estava nem aí e tal. Só que quando eu deitava ou na frente da equipe técnica, ali sim, meu verdadeiro Antônio falava, poxa, meus 18 anos. E aí a equipe técnica sempre lembrava, né? Agora não vou te tratar mais como criança, vou te tratar como um adulto. E aí era um peso, sabe? Aquela palavra, aquela frase. E aí, num dia mesmo, eu chorei à noite, sorri o dia todo. E chorei à noite também, o dia todo, a noite toda. Porque eu tinha completado esses 18 anos. Como é diferente, né, a vivência. Nada vai fazer a gente entender o que você sentiu esse dia. Nada. Nada. A E que gente nunca vai bom, que oportunidade boa para a gente poder te ouvir, e que a sua história ajude a gente não ter outras histórias, né? Assim, eu acho que isso para a gente lutar para que isso não aconteça. Você é realmente um menino de ouro, porque você transformou isso, né? Você transformou esses sentimentos, essa energia e está ajudando hoje a tanta gente. E Fernanda, eu queria trazer para você aqui, né, que teve em março desse ano o seminário Minha Vida Fora do Acolhimento, a transição dos jovens que deixam os serviços de cuidados alternativos, né, que foi realizado aí em BH. Eu queria que você contasse quais foram os impactos desse evento e quais são os próximos passos também, por favor. Olha, eu estou emocionada com a fala do Antônio ainda, né? Mas eu acho que o impacto foi esse, né? Encontrar pessoas como o Antônio. Né? Nós encontramos jovens do Brasil todo, nós conseguimos trazer de todas as regiões, Manaus, Belém, né? Fortaleza, todas as regiões que vocês podem imaginar, né? Algumas não, mas nós conseguimos Curitiba, Rio Grande do Sul. Então a gente conseguiu reunir Brasília, São Paulo, Rio, Minas, né? A gente conseguiu reunir 54 jovens aqui em Belo Horizonte, com histórias de vida, né? Como a do Antônio,
né? Então foi assim, para nós, uma alegria enorme, foi emocionante quem veio, né? Assim, foi realmente um evento que eu posso dizer, né? Enquanto do movimento nacional, um dos que mais emocionantes da minha vida, assim, porque são vidas reais, né? São situações assim que muitas vezes foram silenciadas. Então a gente reuniu a América Latina, tinha representante Patrícia, que é representante da América Latina do Brasil, que é do Instituto Fazendo História, estava com nós, jovens, egressa. Nós tínhamos a representante, né, da Argentina, também, Tatiana estava conosco, aqui, México, né, Paraguai, várias regiões, né? Também em Portugal, tivemos uma pessoa de Portugal. Então foi maravilhoso, assim, a gente poder falar como é que está essa política pelo mundo, a partir de situações reais, compartilhar com o Brasil, e mostrar, né, que nós precisamos de avançar. Eu acho que ficou muito claro isso para todo mundo que estava aqui, as mesas foram muito ricas, e foi a primeira vez que é um evento, dizem, tá? Isso eu escutei do secretário, dos promotores, defensores, juízes que estavam aqui, e foi o primeiro evento que houve realmente paridade nas mesas, as mesas eram conduzidas pelos jovens, a lugar que eles falaram, né? Eles tinham prioridade, né, de fala também. A gente criou um momento entrevista para suavizar, porque a ideia não era ficar na dor dos meninos, porque dor todo mundo teve, todos eles, né? Doeu, foi difícil a trajetória, mas que pudessem, quem quisesse, podia contar a sua história, mas que eles falassem como Antônio, né? O que é uma política pública, o que eu preciso de verdade, como conquistar a autonomia, o protagonismo, a participação social. Então, foi assim incrível, ficou na história. Dizem, né, que ficou na história. Eu recebi ligação do Peru, que não veio, ligação de vários outros países, né, também da Espanha, um convite para escrever para lá, para participar, e produzimos uma coisa linda, que foi uma declaração deles, onde, né, um documento que eles produziram, que o Antônio teve o prazer, não participou deste momento, mas esse documento nos conectou. Então, foi de extrema importância. E produzimos um livro, gente, que sai esse ano pela PUC Minas, primeiro livro sobre o tema no país, primeiro evento com protagonismo dos jovens no país. A gente fez história, né? Eu acho que foi um marco, foi como eu escutei, foi um marco na história social da criança do Brasil. Fiquei muito feliz de poder participar disso. A gente não esperava tanto, sabe, Jussara? Eu acho que foi feito de coração, com simplicidade, mas marcou uma quebra de paradigma, que era esse público silenciado, onde eles puderam gritar e dizer: nós existimos. E Antônio, né, chega depois e ele vira líder. Deu para perceber por quê. Não, é impressionante. E essa sua fala me remeteu a algumas coisas, assim, nós não somos só as nossas dores, né? Nós somos o que nós fazemos delas. E a fala do Antônio, eu acho que vem muito mostrar isso na prática. Meu Deus, que potência esse menino, que potência esse menino, né? E eles conduzirem as mesas é muito o lema dessa juventude, do nada sobre nós sem nós, né? Conta pra gente, dá pra gente falar que tá nascendo um movimento além do acolhimento, com tudo isso que tá acontecendo agora? Sim, dá sim. Estou presidente, né, desse movimento, esse movimento que super me representa, né? E por isso eu escolhi ser presidente, porque eu acho que esse movimento fala muito sobre muitas histórias que precisam ser contadas, mas para ser contadas não para gerar um sentimento de pena das pessoas, mas para gerar um sentimento de inquietação da rede de proteção, de que eu falhei e eu não posso continuar falhando como adolescente. E esse movimento é tanto para trazer essa inquietação da rede, mas também um apoio para os jovens que estão saindo, que tiveram nenhuma experiência, que vão ter, ou que iriam ter, porque graças a esse movimento a gente quer chegar e trazer um impacto positivo para que esse jovem não tenha essa mesma experiência que eu e que muitos vivem e que viveram, né? E por isso traz esse movimento surge. Estou como presidente e tenho uma equipe, né, maravilhosa. Todos os jovens que estão nesse movimento saíram, né, egresso de serviço de acolhimento.
E por isso, toda vez que a gente vai atender, né, a gente está com um projeto massa, ainda é um projeto, né, mas que já vamos começar a tocar, já vamos receber uma capacitação para começar, que esse projeto dá uma formação para nós, para que quando o jovem tiver 17 anos e estiver fazendo essa transição para a saída, a gente venha ser um apoio para eles, né? A gente venha ligar toda vez que ele precisar, porque isso fala sobre nós também. E é importante a gente se colocar no lugar daqueles jovens que estão lá e ser um apoio para eles. Sensacional. Tem uma música do Pato Fu, né, da Fernanda Takai, seu xará, Fernanda, que fala sobre o tempo, né? Eu não vou cantar, porque senão as pessoas vão desligar o podcast antes do final, e o final é super importante, mas que fala sobre o tempo, mano velho, falta um tanto ainda, eu sei, para você correr macio. E o tempo no acolhimento do Antônio, né, Antônio, foi tão longo, você viu o seu aniversário de 18 anos chegar, aquela alegria e tristeza no mesmo dia, sorrir o dia inteiro, chorar a noite inteira. Como que a gente faz para dar voz para quem está no acolhimento agora? Você acha que é um movimento além do acolhimento? Você acha que é a implementação de políticas públicas? Você, como um líder nato que você é, porque assim, você é um líder nato, você só precisava estar no lugar correto. Como você enxerga essa questão da voz que a gente precisa dar para quem está no acolhimento hoje? Eu acho que o movimento, ele surge muito para isso, mas só que o movimento em si, ele não é o bastante. Eu acho que precisamos nos unir, né, enquanto sociedade para dar voz, precisamos nos unir enquanto rede de proteção para não cometer os mesmos erros e precisamos nos unir enquanto família para não deixar que a negligência aconteça. Então, precisa implementar políticas públicas, e políticas públicas sendo menos burocrática e que saia bastante do papel, entende? Que de fato aconteça. Porque temos a política, por exemplo, de que o adolescente que está em serviço de acolhimento tem até os 21 anos. Só que na prática não acontece como deveria acontecer. Entende? Então, acho que é o governo, a sociedade, a família, todos os membros que estão no artigo 227 se unirem e entender que toda criança e que todo adolescente é nosso. Inclusive aquele adolescente que tem serviço de acolhimento, sabe? E eu acho que é quebrar alguns estigmas também da sociedade. Quando eu falo que eu sou de serviço de acolhimento, a maioria das pessoas me pergunta, é como se fosse Chiquititas, né? E aí, não é. E precisamos entender. Precisamos levar o serviço de acolhimento não romantizando, porque a gente romantiza demais. Levar o serviço de acolhimento como de fato é. Aconteceu uma negligência de direito. Eu farei enquanto sociedade, eu farei enquanto governo, eu farei enquanto família. Mas como é que a gente vai começar a repensar nisso para que a voz chegue até o adolescente? E eu não quero falar em nome do adolescente, eu quero que os adolescentes que estejam em serviço de acolhimento falem em nome dele, falem onde é que ele está se doendo, entende? O empoderamento, né? O empoderamento, é você dar essa força para que as pessoas, para que tenham mais Antônios, né? Que eu acho que esse é o nosso desejo. Fernanda, você acha que dá para diminuir o tempo da criança e do adolescente no acolhimento? Com certeza. Acho que o Antônio tocou num ponto, né, primordial. Não dá para ter vaidade onde tem uma criança, um adolescente. Não dá para ter desordem, não dá para a rede competir. Trabalhar em rede significa estar em prol, né? Estar ali de verdade, colocando a criança e o adolescente no centro. Né? Então, quando ele fala, a gente vê que é uma rede desconectada. Né? Que eu acho que o exemplo dele, tão importante neste momento aqui, ouvir Antônio, para que a gente possa refletir enquanto rede do sistema de garantia de direito. Nós estamos protegendo, de fato, as crianças e adolescentes? Dá para encurtar, sim, a partir do momento, é buscativa por famílias, né, adotivas, é buscativa pela família de origem, pela família extensa, né? Não foi possível, é preparação para a autonomia, para a saída forte. Né? Olha que potência, olha quantas potências, porque eu em Belo Horizonte, tive, né, o prazer de estar com 54 pessoas potentes, como Antônio,
né? Então, eu acho que é isso, há um estigma muito grande que precisa ser, né, tirado, um esquecimento que precisa fazer parte do passado. Estamos aqui para quebrar um paradigma. E Antônio veio com força, que é um menino incrível, é realmente ouro em pó, Antônio é ouro em pó, do mais fino possível. E o Antônio trouxe isso de uma forma muito escancarada, como precisa ser. A gente falha enquanto sociedade quando a gente não olha para cada um, quando a gente deixa que sejam acolhidos, quando a gente não olha para aquelas famílias de origem, quando a gente não cuida dessas famílias de origem lá no comecinho, antes até do acolhimento precisar ser necessário, né? São violências que começam muito antes. E eu estou babando nas falas do Antônio porque elas trazem uma maturidade que vem da vivência, né? E que a gente que não viveu o que ele viveu precisou, talvez, de uma vida inteira para começar a pensar a respeito. E ele traz porque a dor doeu ali nele mesmo, e ele fez dessa dor algo. Colocou a dor debaixo do braço e falou: peraí, é com isso que eu vou lutar. Então eu tô olhando para ele aqui, admiradíssima. Quero muito trabalhar de lado a lado com você, Antônio, se a gente conseguir trabalhar junto por essas crianças, por esses adolescentes, por esses jovens que chegam aí, para que eles não cheguem, mas para os que chegam aos 18 anos, a gente não é hipócrita também, a gente sabe que, infelizmente, essa é a realidade, né? Para que eles tenham realmente os seus direitos respeitados, a sua autonomia garantida e trabalhada, para que eles possam ser potências. A gente já Gente, a gente está chegando no final, né? Ai, com Cadê dor o no meu coração, áudio? né, Jussara? Cadê o meu áudio? Ah, eu queria um áudio do Ai. E aí a gente pode encerrar em grande estilo com um cordão nordestino de Braulio Bessa, que é: acredite no poder da palavra existir. Tire o D, coloque o R, que você vai resistir. Uma pequena mudança, às vezes, traz esperança e faz a gente seguir. Lindo, que maravilhoso. E eu confesso para vocês que eu estou saindo de hoje dessa conversa transformado, com muito ensinamento, e agradecer, né, em nome de não só da Angad, mas em meu nome como ser humano, que sem dúvida hoje foi uma aula. E assim, Antônio, Fernanda, vocês hoje brilharam muito. Muito obrigado. Antônio, quer deixar o seu recadinho final aí para gente, por favor? Eu quero sim. Quero começar agradecendo a vocês pelo espaço, né? E por me dar a voz. E não só a mim, mas sim a todas as infâncias, adolescência e a juventude, né? Que ainda estão em serviço de acolhimento. E quero pedir também a vocês que, quando olhe para a infância, olhe na sua multiplicidade. Olhe para a infância, mas não ache que exista um modelo de infância e que aquele modelo resume toda a infância. Não. Existem múltiplas infâncias, existem múltiplas adolescências e múltiplas juventude. E a gente precisa respeitar isso, entende? E que quando olhe para uma criança, um adolescente que está em abrigo ou que saíram, né? Não olhe com pena, que muitas vezes olha com pena. E a gente não merece pena. A gente merece que dê a voz a gente para a gente falar. A gente merece que ter o respeito e o tratamento como é uma criança que está na família. Até porque somos crianças normais, entende? E que uma dor não vai fazer da gente que as pessoas sintam pena da gente. Então é mais para falar sobre isso e agradecer a vocês pelo espaço. Perfeito. Fernanda, consegue falar as últimas palavras para a gente depois desse show do Antônio? Difícil, né? Eu trouxe ele para escutar, na verdade. Queria só dizer, agradecer você, Jussara, Danilo Júnior, né? Em especial o Antônio, que aceitou, disse sim para mim, né? O nosso segundo encontro essa semana. Ele faz parte do GT Egresso do Movimento Nacional. Com muita alegria a gente recebeu ele. E a intenção era conectar Antônio com vocês. Que bom que já conseguimos isso.
E dizer que do movimento nacional, naquele belo dia em março aqui, nasceu outro movimento, né? E desejar, Antônio, vida longa esse movimento, que você, né, consiga modificar muitas histórias de vida, que a gente possa, no futuro, Jussara, Danilo, conversar e falar assim, viramos a página, quebramos um paradigma, né? Hoje, as crianças e adolescentes têm seus direitos garantidos. Obrigado por fazer parte dessa rede. Estou muito emocionada, fiquei muito feliz com o convite. Obrigada, Fernanda. A gente Obrigado. está aí para caminhar de mãos dadas. Eu acho que o que nos move é um só desejo, né? Que toda criança e adolescente tenha seus direitos de convivência familiar e comunitária garantidos. E a gente vai trabalhar por isso todos os dias. Enquanto tiver uma criança ou adolescente em acolhimento ou em situação de vulnerabilidade, a gente vai continuar trabalhando. Todo mundo, eu costumo dizer que nós somos todos peças de uma grande engrenagem. Algumas peças rodam mais, outras menos, umas são maiores, umas são menores, mas se uma para o sistema inteiro. Então a gente precisa continuar em movimento, né? Todo mundo junto, todo mundo trabalhando, todo mundo rodando ali na medida da sua possibilidade. Nós temos episódios do Pode Adotar quinzenalmente, normalmente às terças-feiras. Muito provavelmente dessa nossa conversa vão chegar perguntas que a gente vai precisar recorrer a vocês, e já deixo aqui o pedido que vocês nos ajudem com as respostas. A gente manda as perguntas, vocês ajudam a gente a responder. Fiquei muito feliz com esse episódio e espero que a gente tenha outras conversas. Acho que a gente tem muito a conversar, Hangar de Movimento, tão juntos, e a gente tem muito a trocar e a colocar para o mundo as nossas trocas também. Muito obrigada a todos, obrigada a todos que nos ouviram até agora. Obrigado. E até a próxima. Tchau, gente. Obrigado.